Olá, bom dia, turma. Nós estamos aqui para mais uma aulinha de ciências, né? Eu estou aqui como estagiária do curso de Ciências Biológicas, da disciplina de Estágio Supervisionado 1. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre características gerais dos seres vivos. E nós vamos iniciar nossa aula com uma perguntinha para nos fazer refletir. Quais características são comuns a todos os seres vivos? Quais são as características que tornam o ser vivo, né? Que o caracterizam como vivo? Bom, para um ser considerado vivo, ele precisa ser formado por células, viu? Ter um ciclo de vida, possuir respostas a estímulos, tá? E um metabolismo, ou seja, ele precisa ter todo um funcionamento no seu corpo. Então, todo ser vivo, ele precisa, aliás, ele passa por um ciclo de vida, né? Então, todos os seres vivos, eles apresentam um ciclo de vida onde ele nasce, né? Nós podemos observar aqui na imagem a criancinha, e ela vai se desenvolvendo, né? Ou seja, ele passa por um desenvolvimento, depois ela reproduz e morre. Então, todos os seres vivos passam por esse ciclo, tá? Os seres vivos também possuem resposta a estímulos, né? Então, esses estímulos são a luz, o som, as cores, os odores, a umidade, pressão, temperatura. Tudo isso são estímulos que estão disponíveis no ambiente, tá? Então, o ambiente nos estimula o nosso corpo, né, a dar respostas a esse estímulo, tá bom? Então, nosso corpo, ele gera diferentes respostas a esses estímulos nos seres vivos. As folhas, né, das plantas carnívoras, por exemplo, elas são modificadas em armadilhas usadas para capturar insetos. Os seus odores e cores são estímulos que atraem esses animais. Ao entrar em contato com essas estruturas presentes na folha dessas plantas, os animais eles estimulam seu fechamento. Então, gente, todos os seres vivos eles têm a capacidade de interagir aos mais variados estímulos do ambiente. Observe, a planta, ela é um ser vivo, né? Ela é um ser vivo. E nós estamos observando aqui um exemplo, né, de um estímulo, de uma resposta ao estímulo do meio ambiente da planta, né? Que é o exemplo das plantas carnívoras, que elas possuem essa armadilha aí para os insetos. Esses insetos são utilizados como complemento para a sua alimentação, para a sua nutrição, tá? E o metabolismo, né? O metabolismo, ele é um conjunto de transformações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos, tá? Então, durante o metabolismo, há a produção de energia, né? Energia necessária para que o nosso organismo esteja funcionando, né? Energia necessária para manter o organismo do ser vivo, né, realmente com vida. Então, a produção de energia pelos seres vivos com os nutrientes obtidos na alimentação faz parte do metabolismo. Então, nós nos alimentamos, né, a partir da alimentação, nós conseguimos absorver glicose, né, por meio da alimentação. Por meio da respiração, nós absorvemos o oxigênio. Ambas interagem dentro da célula, no processo chamado de respiração celular. A partir dessa interação, né, há uma transformação química que há uma transformação de glicose e oxigênio em energia. A energia utilizada pelo organismo do ser vivo. E esse processo ele acontece dentro das células. Tá? E o que é essa célula? Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, né? Então, esta é uma característica básica dos seres vivos, né? A constituição do corpo formado por células. Aqui nós temos o exemplo de um organismo unicelular,
Um ser vivo unicelular é aquele formado somente por uma única célula. Nós temos aí o exemplo dos protozoários e os organismos pluricelulares. Os pluricelulares são aqueles que são formados por várias células. Nós temos o exemplo da planta, né? As plantas, os animais, os seres humanos são todos pluricelulares. As células são as unidades fundamentais e funcionais dos seres vivos, né? Elas formam as menores estruturas que estão presentes em um ser vivo e elas apresentam as características como respostas a estímulos, metabolismo e ciclo de vida. Tá? Então, dentro de cada célula ocorre, né, um metabolismo. As células elas são formadas por pequenas outras partes, né, onde nós podemos observar aqui nessa próxima imagem da célula, que são essas estruturas são os organoides, né? E esses organoides eles possuem funções, né? E são essas funções que geram o metabolismo interno da célula. E cada célula funcionando, ela gera o metabolismo de todo o organismo do ser vivo. As três partes básicas de uma célula são citoplasma, núcleo e membrana plasmática. Tá? Essas são as três partes básicas de uma célula. Viu? O citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. O citoplasma, gente, é essa parte interna da célula, viu? Essa parte que fica entre, né, o núcleo e a membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela é a parte mais externa, viu? Ela que controla o que vai entrar e o que vai sair aí da célula, viu? Ela controla essa troca de substâncias entre o meio extracelular e o meio intracelular. E nós temos aí o núcleo também. O núcleo ele armazena o material genético. Esse material genético é o DNA, também conhecido como o ácido desoxirribonucleico, viu? E é no DNA onde estão todas as informações genéticas do ser vivo, viu? Então, no caso dos seres humanos, o que são essas informações genéticas? Cor do cabelo, cor dos olhos, viu? Estatura, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, cor da pele, né? O cabelo, se é cacheado, se é liso. Então, todas essas informações genéticas, elas estão contidas dentro do DNA. E o DNA ele está guardadinho dentro do núcleo, está protegido pelo núcleo da célula. Viu, gente? Aqui nós temos outra imagem da célula, né, mais ampliada, mostrando aí em destaque o núcleo, que é toda essa partezinha aqui. E aqui no centro, dentro, né, do núcleo, nós temos o nucleico, viu? E aqui dentro dessa parte amarelada, onde está o nucleolo, viu? Onde está o DNA. A maioria das células, ela mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro. Então, é por isso que elas são conhecidas como microscópicas, viu? E para poder ver uma célula, enxergar a estrutura da célula, todas essas estruturas que nós estamos estudando, nós precisamos utilizar um microscópio óptico, viu? É com o auxílio dele que os cientistas, né, que os estudiosos conseguem estar enxergando a célula para fins de estudo mesmo, viu? De conhecer tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Bom, turma, as células, elas podem ainda serem classificadas, né, conforme a presença do núcleo em células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, elas não possuem núcleo, viu? São as células mais ancestrais, viu? São as primeiras, viu? Então, essas células aqui, elas possuem uma estrutura básica, tá? Uma estrutura mais simples. Elas são anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo, tá? Como, por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas são procariontes.
E as células eucariontes, que são as células dos animais, né? São células que possuem núcleo. Mas o porquê, né? O porquê uma célula possui núcleo e outra não possui? Por conta da presença de uma estrutura chamada de carioteca, né? A carioteca é uma membrana que está em torno do núcleo da célula. E essa carioteca ela é responsável por estar delimitando o núcleo, viu? Então, por exemplo, fazendo a comparação com o ovo, né? O ovo ele é uma célula, viu? Só que ele é uma célula macroscópica, a célula que nós conseguimos enxergar a olho nu, tá? Então, quando você quebra o ovo, que você observa o ovo cru, você observa que em torno daquela parte amarelinha, que é a gema do ovo, possui uma película bem fininha, né? Quando você rompe essa película, toda a gema do ovo, ela se mistura à clara, tá? Então, aquela película que está delimitando, viu? É a gema do ovo, é a carioteca, tá bom? Aqui nós temos o exemplo de um ser vivo acelular. Sim, vírus. Os vírus, eles são acelulares, tá, gente? Ou seja, ainda hoje há uma discussão quanto à constituição dos seres vivos, viu? Se eles são seres, dos seres vivos, não, perdão, gente, dos vírus, se eles são seres vivos ou não, tá? Alguns cientistas concordam que eles são seres vivos, outros não, justamente por eles não serem formados por células. Aí nós vamos ver algumas organelas, né, que são os pequenos órgãos das células, pequenos órgãos que formam a célula. Eita, Senhor Jesus. Então, gente, as organelas são os pequenos órgãos da célula, certo? Daí o nome organelas, né? Pequenos órgãos ou organoides. Tá? A primeira organela que nós iremos estudar são os ribossomos. Né? Os ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteína na célula, ou seja, eles produzem as proteínas dentro da célula. Nós sabemos que as proteínas elas são importantíssimas para o nosso organismo, pois elas fazem parte, né, da constituição da maioria dos tecidos do nosso organismo e também elas estão relacionadas a várias funções importantes, né, no nosso metabolismo. Retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, gente, ele recebe esse nome porque ele possui aderido à sua parede vários ribossomos, tá bom? E ele também é responsável pela produção de proteínas, tá? Essas proteínas, elas vão para fora da célula. E o retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos, tá? Aderidos à sua superfície. Esse aqui mais alaranjado. Ele produz muitos lipídios, né? Que são algumas gorduras, armazena cálcio. E ele também é responsável por desintoxicar, viu? O nosso organismo, desintoxica a célula do ser vivo, tá? De drogas e venenos. Vem o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é a dispensa da célula, tá? Ele armazena as substâncias que são produzidas dentro da célula e depois, em seguida, ele libera, né, quando há necessidade, essas substâncias em vesículas, tá? E essas substâncias, elas são empacotadas e secretadas. Os lisossomos eles são responsáveis pela digestão intracelular, viu? Então, são eles que irão digerir substâncias que não são mais úteis dentro da célula, foram produzidas pela célula, mas não são mais utilizadas, ou algum organismo estranho que adentra nessa célula, tá?
Então, alguma bactéria, algum organismo que vai estar afetando essa célula, ele é destruído pelo lisossomo, tá? Então, ele realiza essa digestão intracelular. E o centríolo, ele é importante no processo de divisão celular, tá? Ele desempenha um importante papel durante esse processo. A divisão celular, e o que é essa divisão celular? Tá? É a capacidade que as nossas células, elas possuem de se dividir, tá? Observe aí no slide, né, que nós temos uma animaçãozinha que mostra uma célula se dividida em duas, tá? E é exatamente assim que acontece, assim que as células, elas se reproduzem, né, elas se dividem, uma célula dá origem à outra, dessas duas a quatro, as quatro em oito, e assim as células do nosso organismo, elas vão se renovando. A mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, né? Sabe aquele processo que eu falei lá no início da aula, sobre a energia que é produzida durante a respiração celular, né? A energia utilizada pelos organismos vivos. Então, esse processo acontece na mitocôndria. Aí vem, né, a célula vegetal. Nós temos aqui o exemplo de uma célula vegetal. A célula vegetal possui outros organoides, né, outras organelas, e o que não estão na célula animal. Entre eles, o cloroplasto, o vacúolo, a parede celular, né, o vacúolo que é responsável pelo armazenamento da água, sais minerais, de pigmentos, de açúcares. O cloroplasto, né, que é onde acontece a fotossíntese, né? Dentro do cloroplasto estão importantes pigmentos, né, que dão cor às folhas, viu? Como, por exemplo, a clorofila, né? E é dentro dele que acontece a fotossíntese. A fotossíntese é o processo em que a planta ela está produzindo seu alimento, que é a glicose. E a parede celular, que é uma proteção extra para folha, né? Para a estrutura das plantas. Tá bom, gente? A parede celular é formada por celulose, né, e outras substâncias que são resistentes, viu? Que dão essa proteção extra às células, viu? Vegetais. Olha aí a estrutura de uma célula animal, né? Mostrando aí todas essas organelas que nós estudamos, né? Lembrando que esta é uma célula animal, tá, gente? E falando mais um pouco sobre a importância dessas células animais, né, e células vegetais, elas atuam aliás, elas estão presentes nos organismos vivos, tá? Lembrando que animais, seres humanos, viu? Seres microscópicos, tá? Como as bactérias, protozoários, fungos, viu? Todos esses organismos, eles são formados por célula, tá? Lembrando também que as células, elas podem ser procariontes e eucariontes, né? Quem lembra recapitulando qual é a diferença entre essas células eucariontes e procariontes? Está na presença da carioteca, né? Que é a estrutura que vai estar delimitando o núcleo, viu? Então, a célula procarionte, ela não possui carioteca, então não possui núcleo, e a célula eucarionte, ela possui núcleo, tá bom? Porque ela possui carioteca, viu? É o que nós podemos perceber aqui nessas células de animal, ela possui núcleo. E essa partezinha azulada que está em torno dessa célula aqui, olha, toda essa parte azul mais escuro é a carioteca, tá bom, gente? E lembrando que esta é uma célula animal, só recapitulando, e que nessa célula animal, ela não possui essas estruturas aqui, o vacúolo, viu? Ela não possui o cloroplasto, ela não possui a parede celular, tá, gente? E essa foi nossa aulinha sobre células, tá? Aqui nós aprendemos a identificar algumas características dos seres vivos, diferenciando esses seres dos seres não vivos. Então, ser que não tem vida, ele não possui célula, tá? E muito obrigada. Cheiro.
tá bom?